Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. E para a gente poder começar aí então a nossa live, eu vou começar passando para vocês uma canção inspiradora, uma canção que fala sobre o nosso papel enquanto professores, contadores de histórias, enquanto pessoas que querem influenciar e deixar um legado positivo. Essa música se chama Para um Mundo Melhor e ela é uma das músicas do grupo Mamemi Mó Música, que tem como um de seus integrantes, o Rodrigo Carneiro, que quem me conhece, quem me acompanha há mais tempo, sabe que ele é show de bola. Ele participou do 2º Congresso Musicalizando o Mundo, o ano passado, e eu conheci o trabalho dele, achei fantástico. E uma das músicas que mais me tocou foi essa. E desde então eu tenho usado essa música assim para a vida, sabe? Tanto com as crianças, quanto na formação de adultos que eu faço. E eu quero compartilhar aqui com vocês o poder maravilhoso dessa música. Para um mundo melhor. Vocês estão escutando? Mãos para tocar, mãos para poder se expressar, mãos para plantar, mãos para colher e se alegrar, mãos para dançar, mãos para estender e ajudar, mãos para construir, mãos para o mundo melhorar. E onde estão as suas mãos? Para que servem as suas mãos? E o que fazem as suas mãos para um mundo melhor? Para um mundo melhor. Mãos para sentir, mãos para apontar a direção, mãos para orar, mãos para acariciar, mãos para criar, mãos para poder transformar, mãos para apoiar, mãos para enxugar a lágrima. E onde estão as suas mãos? Para que servem as suas mãos? E o que fazem as suas mãos para um mundo melhor? Para um mundo melhor. Então, pessoal, essa música fala sobre as nossas mãos e o que nós temos feito com elas. Elas têm o poder maravilhoso de construir, de abençoar, de ajudar, de alegrar, de transformar, de criar. E para que a gente tem utilizado as nossas mãos? Ou para que você tem utilizado a sua vida? Eu te convido então a refletir se você tem sido um instrumento que transforma, que traz coisas boas ou não. E o tema da nossa série de lives é uma série, tá, pessoal? Começa hoje, mas toda segunda-feira a gente vai falar sobre um valor diferente. Eu fiz uma votação aqui pelos stories e vocês me mostraram que tem muita dificuldade de trabalhar valores em sala de aula, Então, eu resolvi compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com vocês. Espero que ajude o trabalho de vocês em sala de aula. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando. E eu me inspirei nessa série de lives nesse livro aqui, ó, Valores
para crescer. 15 valores individuais, tá certo? Depois eu vou tirar uma foto e vou postar nos stories para vocês. Quem escreveu foi o Steve Pujol, não sei falar direito, e a Freda Mercader. Vou postar a foto lá para vocês direitinho, tá certo? E o primeiro valor, esse livro, ele trata especificamente de crianças a partir de 6 anos, tá? São crianças de 6 a 12 anos, é o foco desse livro. Mas eu acredito que se você tiver aí um jogo de cintura e souber rebolar, dá para adaptar algumas coisas, que ele traz ideias assim fantásticas, muito legais mesmo. E o primeiro tema que ele trata é o autoconhecimento. Por que que ele fala do autoconhecimento? Na visão dos autores, e na minha também, porque eu concordo, não tem como a gente puxar outros assuntos se a gente não trabalha questões pessoais com as crianças primeiro. Eu comecei trabalhando na minha sala, já compartilhei aqui com vocês um pouquinho sobre as questões das emoções. As crianças, na sua grande maioria, nem sabem denominar o que sentem. Não sabem o que é uma tristeza, não sabem o que é uma angústia, não conseguem denominar as emoções. E então, eu fiz todo um trabalho primeiro sobre as emoções, para que elas possam então conhecer-se e saber nomear e saber lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza. E partindo então desse princípio, para que a gente possa então trabalhar respeito e outros tantos valores tão importantes, começamos a trabalhar com o autoconhecimento. E esse livro aqui traz uma série de atividades muito legais. E a primeira delas é uma história que eu vou contar agora para vocês. Se chama O Cavaleiro que Escondia o Rosto. Havia um rei chamado Wulfino. Wulfino morava em seu castelo imponente, lá no alto da montanha. Wulfino não teve pai nem mãe. Logo cedo perdeu seus pais. Cresceu sozinho em meio àquele palácio cheio de coisas tão frias e distantes. Seu coração era inseguro. Mas Wulfino tinha que saber lidar, ou pelo menos deveria saber lidar com suas emoções. Afinal, ele era um rei, não é verdade? Mas Wulfino tinha algo. Ele tinha qualidades, mas também tinha defeitos. E havia um defeito em especial que era terrível. Wulfino não queria mostrar o seu rosto para ninguém. Ele pensava que deveria ser muito feio, horrível, horripilante e não queria que ninguém o visse. Então, Wulfino decretou que todos os espelhos, grandes e pequenos, fossem tirados do castelo. Mas, e agora? Como o povo que ali vivia ia pentear os cabelos? Como as mulheres que ali viviam iam maquiar-se? Precisavam contar umas com as outras. Uma ia maquiando a outra. Para pentear o cabelo, era necessário usar o tato. E iam desembaraçando e penteando o cabelo e perguntando umas para as outras se ficou bom. Wulfino percebeu que mesmo ele decretando que era impossível, que não poderiam olhar para ele, alguns ainda levantavam os olhos e olhavam para ele. Então Wulfino falou: eu vou resolver isso de uma vez só. Ele colocou um pano escuro em seu rosto e cortou somente as bolas para que só os seus olhos aparecessem. E assim ele escondeu o seu rosto de toda a população. Ninguém nunca, jamais iria ver Wulfino novamente. Afinal, ele era muito feio, muito horrível, horripilante. Ninguém poderia vê-lo. Nem ele mesmo. Então, passou horas, meses, anos. As pessoas começaram a esquecer, quem já tinha visto, o rosto de Wulfino.
Nem a sua ama de leite conseguia ver o rosto de Wulfino. E agora, gente? Certo dia, Wulfino resolveu ir caçar. Chamou os seus guardas para irem junto. Mas chegou num determinado lugar, ele quis arriscar-se sozinho pela floresta. E foi com o seu cavalo galopando, 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 galopando. E lá na floresta, depois de caçar muito e cansar-se, o sol estava matando Wulfino. Ele então resolveu descer de seu castelo, de seu cavalo e descansar. Logo ali tinha um lago e o barulhinho da água foi acalmando o Wulfino e ele foi pouco a pouco descansando até dormir. Ele pegou no sono, mas mal ele pegou no sono, de repente sentiu um beijo na sua testa. Wulfino acordou. Quem ousa me beijar? Quando deparou-se com uma menina. Ora, eu te achei tão lindo que eu não aguentei. Eu quis te dar um beijo. Wulfino ficou impressionado com aquela ação. Então, ele pensou, as crianças não mentem jamais. Voltou para o seu reino e ordenou que todos os espelhos voltassem, grandes e pequenos, e ele pôde, enfim, contemplar-se em frente ao espelho. Percebeu que tinha até uma cicatriz no queixo, mas como a menina havia falado, não era nada. Ele realmente era belo. Assim, Wulfino pôde, enfim, conhecer-se. Essa é a historinha que eles trazem e fala sobre autoconhecimento. O rei Wulfino se achava feio, mas nem olhar-se no espelho ele nunca tinha tentado, tido a coragem. Aí a gente pode até puxar para fora das questões de beleza exterior, né, pessoal? A gente pode puxar para as questões mais internas, de olhar-se para o espelho, né, se conhecer, olhar para dentro de si. Será que você já fez essa introspecção? Quando a gente vai ensinar para as crianças, a gente também aprende. Aliás, não só para as crianças, toda vez que a gente ensina, a gente aprende muito. Então essa historinha traz aí a reflexão de que é necessário olhar-se no espelho, seja físico, né, concreto, ou olhar para dentro de si mesmo, conhecer-se, saber das suas qualidades e dos seus defeitos. Mas algumas vezes nós não temos coragem, como o Wulfino, já nos julgamos feios e pronto e acabou. Colocamos um capuz e queremos nos esconder, temendo quem nós somos. Mas graças a alguém, uma menina, que veio e conseguiu tocar Wulfino. Ele pôde, enfim, ter coragem para poder se analisar, fazer uma reflexão sobre si e perceber-se, conhecer-se. E viu até que tinha um defeito no queixo, mas que esse defeito era mínimo comparado a toda a sua beleza. E aí o livro traz a proposta muito bacana de sentarmos com as crianças e criarmos aí um currículo. Ela traz essa proposta aqui, como se a gente fosse para uma empresa. Então agora as crianças vão criar o seu currículo. E nesse currículo as crianças deverão pensar e escrever suas qualidades e os seus defeitos. Então, brincando, ludicamente, você vai puxar a reflexão das crianças e vai pedir que elas listem suas qualidades e os seus defeitos. Não é bacana, pessoal? Não é uma atividade sensacional? E essa história é muito legal, traz a reflexão. Hoje eu contei lá na sala de aula para as minhas crianças, eles ainda nem têm 6 anos, são crianças de 5 anos. E contei hoje para o meu filho também, que tem 5 anos. E a gente já começou a refletir aí. Aí fizemos a lista de coisas positivas que ele tem e de coisas negativas. E pensamos que as coisas positivas superam as negativas. E aquilo que é negativo, ele não está posto, ele pode ser alterado, pode ser melhorado. E isso tudo vai gerando na criança o autoconhecimento, a reflexão sobre si.
quem é essa criança, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, no que ela precisa melhorar e como ela pode melhorar. A casinha de gente chegou agora e está perguntando. Essa história é O Cavaleiro que Escondia o Rosto. Tá aqui nesse livro. Eu vou tirar a foto para vocês, vou colocar nos stories. Valores para Crescer, tá? Que trata de valores para as crianças. Tá certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam da história do Rufino? O nome já é bem engraçado, né? Mas é uma história que traz a reflexão, não traz? E traz esse, assim, confronto. Será que você já parou para se enxergar? Já se questionou quem é você? Isso não é só para as crianças, não é verdade? Para a gente também. Será que a gente já parou para se questionar quem somos nós? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que temos certas atitudes? É uma grande reflexão. E os valores começam daí, da reflexão sobre si mesmo. Então comenta aí pra mim o que vocês acharam da história. Oi, Marina! A Eli Alves de Cordeiro falou assim, sim, verdade. Verdade, né, Eli? É aplicável em sala de aula? Vocês acham que é aplicável essa história? Vocês acham que as crianças entenderiam bem essa história? E seria interessante fazer essa atividade para que elas refletissem sobre as suas qualidades e os seus defeitos? O que vocês acham? Aí ele falou que a história é legal. Olá, quem está entrando? Pessoal que está entrando agora, a live vai ficar salva aí para que vocês possam ouvir a história, tá? E perceber a atividade bacana que a gente pode fazer com as crianças em sala de aula. A casinha de gente falou assim, o respeito a si mesmo e aos outros. Então você já puxa um gancho, né? Tá falando sobre autoconhecimento, mas também a gente já pode começar a falar sobre as questões de respeito, né? O Rufino, será que ele teve respeito com as outras pessoas? Ele tinha um medo, ele tinha um bloqueio. E por conta desse bloqueio, será que ele respeitou as pessoas ao redor dele? Será que ele não foi agressivo nas suas atitudes? A Eli Alves falou assim, sim, achei interessante trabalhar com as crianças. Que bom! E esse livro, pessoal, aí cada segunda-feira a gente vai falar sobre os temas. E eu vou falar aqui para vocês, olha, tem temas maravilhosos. Opa, quase que cai. Vou falar aqui para vocês os temas. Olha lá, os valores. Primeiro, esse de autoconhecimento. Depois, simplicidade, sensibilidade, otimismo, autocontrole, amabilidade, disciplina, senso crítico, curiosidade, higiene mental, produtividade, autocrítica, reflexão, iniciativa e higiene corporal. São 15 valores, tá? Então aí toda segunda-feira eu vou contar as histórias para vocês e vou falar sim, serão todas as segundas-feiras, tá bom? E vou falar para vocês as dicas que esse livro maravilhoso nos passa. Eu espero que tenha sido produtivo para cada um de vocês. Um grande beijo e até mais!